paz de guerreiros, como estão? Amados, passando com mais um vídeo para a glória de Deus. E dessa feita eu vou falar sobre as desculpas que damos quando concerne a obra de Deus. Os homens do passado também fizeram isso. Às vezes colocamos muitas coisas na frente das coisas de Deus. E é aí onde erramos muito. Vamos lá, pra você ter uma ideia, Moisés, lá no livro de Êxodo, se você for ver lá no capítulo 3 adiante, você vai ver que Deus tem um trabalhozinho com Moisés. Moisés fica aqui de não ir, Deus dizendo que ele tem que libertar o povo, e ele, mas não sei, Senhor, eu tenho uma língua pesada, sou pesado na fala e etc. Até hoje, ninguém sabe se verdadeiramente Moisés era gago, se tinha mesmo dificuldades, ou ele estava inventando uma desculpa. Mas, imagina só, raciocina comigo, queridos. Moisés não só está ali naquela historinha que a Bíblia conta, não. Se você for além, pegar livros, tradição, livro da história dos Hebreus, ali que é escrita por José, Flávio José, você vai ver que Moisés era o que? Era um líder ali no Egito. Antes de Moisés fazer aquilo tudo, matar um homem ali do Egito, fugir, né? Chegar até onde está Jetro, etc. Ele era um comandante dos exércitos egípcios. E o comandante é qualquer coisa? É só você pegar a história, a Bíblia. Ela não vai contar em detalhes, porque a Bíblia ela não vai se preocupar em estar contando titim por titim da vida de alguém. Ela vai contar os feitos, tudo para a glória de Deus. Mas, se você for mais profundo, você vai ver que Moisés era do exército egípcio. E agora ele vem com desculpa ali no capítulo 3, depois que ele depara ali com a sarça pegando fogo, que o próprio Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, quer reenviá-lo para o Egito, para uma missão, e ele vem dizer o que é? Que é pesado de língua, não sabe falar, que ele estava tanto tempo ali na presença de Faraó. E aí, o que vocês acham? E as desculpas e o medo, tem que ter cuidado. Jeremias diz o seguinte para Deus: eu sou uma criança, não sei falar. Mas Jeremias estava ali no meio do povo de Deus. Está certo que ele ainda era jovem, concordo, vamos dar o braço a torcer. Mas se ele já tinha o chamado, ele tinha que entender isso. E ele diz que ainda é uma criança, e o Senhor não diga isso, o Senhor disse, porque aonde quer que eu te enviar, ireis. Salomão diz o seguinte: Senhor, ainda sou pequeno e tenro. A palavra tenro é uma pessoa pequeno, entendeu? Ainda é novo, em outras palavras, traduzindo para vocês. Sempre tem alguma coisa para não fazer a obra de Deus. É certo que Salomão, ele foi mais humilde e pediu ali sabedoria a Deus para ele entrar e sair ali diante do povo de Israel. Ananias, quando Jesus ali manda ele ir até Paulo para ele impor as mãos, ele começa a dizer que Saulo ali perseguiu muita gente, que era um homem temível. Na época, ele estava direcionado
pelas autoridades da época, e ali Ananias temeu também, quis pôr alguma coisa ali também, irmãos. Sempre tem uma coisa. E você, eu pergunto para você nesse vídeo, eu não sei que hora você vai ver, vai acessar, qual que é a desculpa para você não realizar os feitos de Deus? É o seu comércio? É o seu trabalho? Paulo, ele fazia tenda e fazia obra de Deus. Alguns dos homens de Deus tinham ofícios, não era exclusivo só da obra, certo que uns eram, outros não. E o que impede fazermos a obra de Deus? É a família? Ah, minha família é assim, pastor, não vai dar certo. Faça a sua parte. Você foi o que foi chamado por Deus. Ah, é que o meu carro não está bem, quebrou, não vai dar para ir. Ué, mas agora com tantas opções, queridos. Uber, táxi, carona, ônibus. E a gente, às vezes, até quer apelar para a doença. Às vezes, quando ela vem muito forte, não, você está impossibilitado. Mas uma que você já tem é crônica, vai ter que conviver com isso, como tipo diabetes, câncer, e outras que vêm, que ainda não abalou você totalmente, não tem jeito. Se é crônico, vai conviver até morrer. E aí, você vai... Por isso você não vai fazer a obra de Deus? Então, sempre ou sempre teve alguma coisa para alguém não ir diretamente fazer a obra de Deus. Mas não adianta, não adianta de forma alguma querer, irmãos. Vamos dizer assim, questionar a Deus ou querer pôr embaraços diante de Deus, porque Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe que você é capacitado, você pode fazer isso. Por que é que Deus manda Moisés voltar lá para o Egito? Se a história diz que ele era comandante dos exércitos, é só ler a história dos Hebreus, você vai ver. Ele tinha essa condição, mesmo que Deus ia fazer o impossível, ia trabalhar nesse sentido. Jeremias já tinha unção e era chamado para isso. Salomão, Deus queria que ele desse continuidade na obra. Ananias, Deus estava contando com ele, porque Ananias estava lá e ele era o vaso apontado para fazer essa obra do Senhor. Deus está contando com você, Deus está contando comigo, para que nós realizamos a obra de Deus. Vai esperar o quê? É como, irmãos, temos que entender. Tem coisas que você vai ter que levar um empurrão para poder você fazer. A igreja mesmo. A igreja não entendeu o IT no começo. Eles ficaram presos depois da renovação do Pentecoste, que recebeu o poder. Oh, irmão, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Deus, ele não vai revestir você de poder, batizar com o Espírito Santo, encher você de dons, para você ficar de braços cruzados em casa, ou sem fazer nada para o Senhor. A igreja ficou dessa forma, recebeu ali a porção em Atos, em capítulo 2, adiante ali, você vê que ela recebe o poder e ficam ali. Não entenderam o mistério. É necessário entrar Deus em ação e permitir que Saulo se levantasse e outros e perseguisse pelo instante ali aqueles irmãos para eles se espalhassem. No instante, Filipe se mandou ali, irmãos, para aquelas terras longínquas e pregar o evangelho, e pregando o evangelho.
Não espere o Senhor te cutucar para poder você ir. Você já tem um chamado, já foi revestido, agora vai. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Você está no ministério ou Bíblia.